Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Amém. Vamos nos assentar um pouco. Inicialmente eu quero louvar a Deus e agradecer, porque nós chegamos bem. A gente acabou de chegar em Curitiba, uma viagem abençoada e protegida por Deus. Agradeço a companhia da Rê, da minha esposa, e lamento a ausência do Mateus e da Mariana, porque eu gostaria que eles estivessem aqui para sentir o que a gente acabou de sentir. Queria que os meus filhos estivessem aqui também, mas eles também estão adorando a Deus nesse momento, em outro lugar, num outro cômodo dessa mesma casa que é a nossa igreja. Amém? Tem gente que gosta da sessão da tarde. Não tem? Tem gente que no frio, nas férias, planeja estourar pipoca para assistir filme da sessão da tarde. Tem gente assim aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Deixa eu ver. Tem. Tá vendo? Dependendo do filme, é uma boa pedida. Tem gente que domingo, e o que eu estou falando não é em tom de crítica, não precisa ficar preocupado, achando, eu vou levantar a mão, o pastor depois puxa o meu tapete. Não é isso. Mas tem gente que gosta de temperatura máxima no domingo. Vou assistir temperatura máxima. Tem gente que gosta do Domingo Maior. Sabe aqueles filmes do Charles Bronson? De policial que passa depois do Fantástico. Sabe? Quem sabe? Levanta a mão, deixa eu ver. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta até do Chaves. Olha lá, nem pedi para levantar a mão, tem um Chaves. Quem gosta do Chaves aí? Levanta a mão. Do Chaves. SBT. Na Record também tem um campeão, Pica-Pau. Tem gente que gosta do Pica-Pau. E aí, assumindo toda a cara de pau nas repetições, como se não bastasse tudo isso, a Globo ainda põe um programa que se chama Vale a Pena Ver de Novo. O título já está me garantindo que é uma repetição. E a Globo é cara de pau, porque às vezes ela coloca filme inédito na sessão da tarde. Já viu isso? Eu falo, não é possível, ela já passou 25 vezes. O mundo do entretenimento vive de repetições. Ele repete, cria rotinas. Tem gente aqui que paga caro para ter uma TV fechada a cabo, sei lá o que, uma Sky dentro de casa. E os caras repetem o mesmo filme na mesma semana N vezes. E você ainda tem a chance de gravar. Caso não seja suficiente. E como a gente pode ver aqui rapidamente nessa pequena amostragem, muita gente não só gosta, como curte, compartilha, incentiva e telefona para o amigo. Cara, você não sabe o que vai passar hoje. Aquele filme. Lembra daquele filme? Pois é, não perde. E o sujeito assiste. Então, no mundo do entretenimento, a gente aceita, até gosta, dependendo do programa, e não vê nenhum problema. Mas isso é só no mundo do entretenimento. Porque na vida real, nós não nos damos bem com repetições. E muitos de nós não nos relacionamos bem com rotinas.
A gente reclama. Quer ver um exemplo? E fica tranquilo que agora eu não vou pedir para levantar a mão mais. O meu trabalho é muito chato, cara. O meu trabalho. Você não conhece o meu patrão, o chefe da minha seção. É muito ruim o meu trabalho. É a faculdade está um pé. A faculdade está. O nosso professor de física. Olha, física já não é assim essa matéria, mas o cara não tem didática, o cara é chato, o cara é monotônico, ele fica 2 horas e eu não entendo. Muito ruim a faculdade, muito ruim. A minha família, os meus parentes, nossa, meus parentes. Tem um cunhado, ele conta sempre a mesma piada. E ele é chato, ele torce para aquele time. Minha família. É sempre a mesma coisa. Até evento social, quer ver um? Festinha de aniversário que convidam a gente na igreja. Você já sabe a sequência. Você chega lá, parece que é a mesma coxinha, a mesma empadinha. Você já sabe que vai vir um risoles, uma bolinha de queijo. Vai passar um refrigerante, em alguns casos um suco, uma água. Aí vai vir um bolo. Aí o bolo, vai ter um brigadeiro, um beijinho. E na hora que colocarem o café na porta, acabou. E você fala, não é possível. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas tem gente aqui, porque tem algumas pessoas que falam assim, nossa, eu não fui convidado para a festa. Nossa, não me chamaram para o casamento. Mas tem gente aqui que quando não é convidado fala assim, graças a Deus. Festinha de novo. Casamento de novo, e eu já sei como é que vai ser. Repetições, rotinas. Nós não gostamos e as pessoas lamentam. A gente vai falar sobre minha família, meu tesouro. A última vez que eu preguei aqui, eu falei que a família é um tesouro. Eu fiz essa afirmação para vocês. E a gente vai ver em 2 versículos, Jesus chamando a atenção para o perigo da rotina, da repetição, que a gente se cansa e não gosta, e a gente começa a ficar meio desprevenido nessa sequência. Então fique em pé agora, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12. Eu vou ler em nome de Jesus os versículos 39 e 40. Jesus falando: Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Feche seus olhos. Pai, com poder e amor, fala ao nosso intelecto e ao nosso coração. Sê conosco, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa passear e tratar, cuidar, curar, restaurar corações nessa manhã. Abençoe as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Esse texto, Jesus ele está no capítulo 12 todinho. O capítulo 12 de Lucas relembra de uma série de conteúdos do Sermão da Montanha de Mateus, do Evangelho de Mateus. E nesse momento, Jesus ele usa a ilustração do pai de família e ele começa com essa pequena palavrinha de 2 letras, se.
Se o pai de família soubesse. Se. Uma vez um sobrinho meu, ele estava em frente à prefeitura de Campinas e ele está no ponto de ônibus, em pé esperando o ônibus. Chegaram dois rapazes, maiores que ele. Chegou do lado dele e falou assim: cara, se eu fosse você, eu ficava quieto, pegava a sua carteira, o seu celular, passava para a gente, para não te acontecer nada. Coitado dos dois infelizes. Eles não sabiam que o meu sobrinho, ele é faixa preta do 3º grau em karatê. Aí o meu sobrinho olhou para eles, e o meu sobrinho é folgado. Ele já era folgado antes de ser mestre. Depois de ser mestre, ficou mais folgado. Não aprendeu nada. Ele olhou para os dois e falou assim: então vamos combinar o seguinte. Se eu fosse vocês, eu baixaria a cabeça, sairia de fininho, para vocês não pagarem o maior mico da história da vida de vocês aqui nessa calçada. Os dois baixaram a cabeça e saíram de fininho. Quando ele conta essa história, e a gente se delicia em casa e dá risada. E eu sempre fico pensando, nossa, se um dia chegar um ladrão para mim, eu tenho uma vontade de fazer isso, só que eu vou estar blefando. E se o ladrão não acreditar, eu dancei. Entendeu? O meu sobrinho falou com calma, com segurança. Ele sabia o que ele estava falando. Se. A gente não tem certeza. E o texto continua, e ele não continua assim. Se a filha soubesse, se o filho soubesse, se o sobrinho, se o tio, se o papagaio. O texto é claro. Se o pai de família soubesse a responsabilidade de cuidar, de defender, de preservar a minha família, a minha casa. Jesus, ele é muito claro. Ele coloca uma pessoa, e essa pessoa entenda, quando o evangelho é escrito, ele é escrito numa cultura patriarcal, numa cultura onde a mulher não tem muito valor, e Jesus ele vem para radicalizar com todos esses conceitos, e ele coloca a mulher num lugar de honra, em pé de igualdade com o homem. Portanto, dá para a gente fazer a leitura da seguinte forma: se os pais soubessem, portanto, lá na minha casa e na sua casa, papai e mamãe que estão me ouvindo, a responsabilidade de defender, de prover, de manter é minha e sua, é minha e da Regina. Amém? Mas tem uma coisa que o texto também deixa claro que eu e você não sabemos. Nós não sabemos qual será a hora do ataque. A gente não sabe. Como a gente não sabe, Jesus ele orienta, vigia e cuida. Amém? Primeira lição que eu e você aprendemos desses 2 versículos. O ladrão vem para ameaçar o nosso tesouro. O ladrão vem para ameaçar a nossa família, a nossa casa. Goste você ou não, o ladrão vem. E o texto é claro, ele vem para bons e ele vem para maus. Ele não vem só para bons. O ladrão virá na casa do infiel, mas também virá na casa do fiel. Ninguém vai ser poupado. Porque se o fiel fosse poupado, o fiel não precisaria vigiar, concorda? Já está poupado mesmo, ele está protegido, mas ele não é poupado. Todo mundo vai sofrer ameaças e ataques. Último jogo, Brasil e Argentina. Não esse, mas nem o outro. O último jogo Brasil e Argentina que o Messi estava em campo. Qual foi o resultado? Quem lembra?
4-3. Alguém falou aqui? 4-4. Teve um 4-3 aqui? 4-3 para quem? Para a Argentina. 4-3 para a Argentina. Foi um jogaço para quem gosta de futebol. Nós tivemos 3 viradas na partida. A primeira virada foi da Argentina. O Brasil saiu ganhando, a Argentina virou. Aí o Brasil vira, todo mundo feliz, né? Oso, 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 de virada é mais gostoso, né? Aqueles gritinhos ridículos de gincana. Que de virada e de argentino. Tem algum argentino aqui? Tem algum argentino? Não tem, não tem. Está filmando? Está transmitindo? Los hermanos, com todo respeito, nos desculpem, mas agora é nossa vez. Olha só. Foi de virada. Aí, 4-3. Quem lembra quantos gols o Messi fez? 3. O último foi um golaço. Lateral, pega a bola, vai correndo, dribla um e coloca no ângulo do nosso goleiro. E o Galvão Bueno, de forma ridícula, gol! Aí ele, não, esse foi um golaço, merece um gol mais alto. Gol! Eu falei, Galvão, só ele. Mas olha só, depois dessa partida, dia seguinte, eu estava lendo o jornal e um cronista esportivo escreveu uma pérola. Ele falou assim, o Messi não jogou nada, ele só fez 3 gols. Cara, se no time que eu torço tivesse um cara que não jogasse nada e toda partida fizesse 3 gols, eu estava feliz. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. O diabo, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Existe uma fina ironia na palavra de Jesus. Por que eu chamo de fina ironia? Olha o que Jesus está falando. O diabo vem somente para isso. Presta atenção, irmão e irmã, marido e esposa. Se o diabo, na sua casa, conseguir fazer uma dessas 3 coisas, ele detona a sua casa. E Jesus é claro, Satanás vem para roubar, matar e destruir. Ele só faz 3 coisas, mas ele ganha o jogo se ele conseguir fazer. Como assim só 3 gols? Satanás, o diabo, ele vem, goste você ou não, e ele não vem uma vez. Quem aqui já foi assaltado uma vez? Levanta a mão. Quem já foi assaltado mais de uma vez? Levanta a mão. Ele vem. Tem um irmão da nossa igreja na Vila Maria, me foge o nome dele. Quando ele contou esse testemunho, foi na nossa igreja, a igreja ria e chorava. Ele está voltando para São Paulo da namorada dele na época, esse testemunho tem uns 10 anos, furou o pneu, ele para no acostamento à noite, na Bandeirantes, no que ele parou, vem um ladrão. Cara, passa a grana. Ele, só tô passa a grana. Aí ele passa a grana. Troca o pneu. Vai. Ele anda mais 2 quilômetros, fura outro pneu. Aí ele para. Aí não tem step. No que ele para, vem outro ladrão. Cara, passa a grana. Eu já fui assaltado. Dá o tênis. Não, mas dá o tênis. Aí ele deu o tênis. E ele sai chorando pelo acostamento à noite, andando até chegar num posto para pedir socorro. No que ele está indo, chegando no posto, chega outro ladrão. Cara, passa a grana. Ele falou, cara, já pegaram a grana e o tênis. Dá a calça. Essa calça sua é de marca. E dá a sua camiseta também. Cara, mas ele ficou de cueca, irmão. Até que ele chegou no posto, foi socorrido. Mas ele contando, com riqueza de detalhes, é cruel. Já pensou você assaltar 3 vezes no mesmo dia, um cara fiel a Deus? A primeira verdade é essa. Se o pai de família soubesse que horas vem o ladrão, porque o ladrão vem. Segunda lição que a gente apreende desse texto, a responsabilidade de vigiar
o meu tesouro, a minha família. A responsabilidade é minha. Amém? Posso ouvir um amém dos pais? É nossa. A responsabilidade de vigiar a nossa casa. Se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Então ela é minha. Outro dia nós chegamos em casa, eu olhei na fruteira e a gente, normalmente em casa, a gente compra laranja, sabe aqueles pacotões fechados que vende nos mercados? É desse. Aí a gente enche a fruteira, quando acaba, compra outro. E estava cheinho. Saímos de manhã, estava cheinho. Quando a gente chegou no almoço, não tinha uma laranja. Óbvio, eu não desconfiei da empregada. Ela não ia conseguir chupar tanta laranja. E eu pensei, quem roubou a nossa laranja? Não foi a empregada. Gente, vocês não acreditam. Nós temos um cocker. Quem aqui tem um cocker? Vamos ver? Quem tem cocker velho já em casa? É terrível, não é? O cocker não sara. O cocker não amadurece. O cocker fica louco no final. Então, pai e mãe que está me ouvindo, tem um filhinho, um netinho que sonha ter um cocker, ora e tira isso da cabeça dele. Compra um poodle, mas não compra um cocker. Gente, nós saímos no quintal de casa, a empregada esqueceu, tem a porta da cozinha e tem aqueles portãozinhos para segurar o cachorro. E ela esqueceu aberto. O cocker entrou, mas foi muito bonitinho o que ele fez. Foi um roubo, mas foi bonitinho. Nós olhamos no quintal, se a gente conta, as pessoas não acreditam. Mas se alguém fosse lá, ia falar, não, tem algum ET aqui. O que ele fez? Ele pegou todas as laranjas, mas ele pegava com o dentão dele, ele não furou nenhuma, ele só dava força só para segurar. Levou para o quintal e ele colocou as laranjas espalhadas no quintal simetricamente. Todas elas. A gente olhou e falou, nossa, que lindo. Eu fui assaltado por um cachorro. Eu não fui capaz de vigiar a laranja da fruteira da minha casa por um cachorro. Você acha mesmo que Satanás, que é infinitamente mais poderoso, astuto, inteligente do que todos nós juntos, você acha que ele não tem a tentação, a armadilha, a cilada, o tempo, a hora, as pessoas, os meios corretos e certinhos para derrubar a mim e a você? Você sabe por que é que a gente não cai? Por causa do Evangelho. O Evangelho fala assim: se fosse possível, ele detonaria os escolhidos, mas não é possível. Mas não é que não é possível porque nós somos inteligentes, fortes e capazes. Não é possível por causa daquele que é o nosso Senhor. É só por isso. Lembra ali da carta de Judas antes do Apocalipse, penúltimo livro da Bíblia? Naquela briga toda ali com Satanás, o arcanjo Miguel. Ali está escrito assim: o arcanjo Miguel, um anjo. O arcanjo Miguel, ele não ousou proferir palavras ofensivas ao demônio. A única coisa dele foi: o Senhor te repreenda. Ele confiou no Senhor. E o arcanjo Miguel é daqueles anjos assim que na hora de resolver uma parada de uma guerra mundial, Deus dá uma olhadinha, vê os anjos que ele tem e fala: Miguel, desce lá e resolve. O Miguel é esse cara, é com esse poder, entendeu? Deus não precisa vir pessoalmente. No caso de Deus, a Bíblia fala que com o sopro da sua boca ele resolve a parada. Amém? O Deus que a gente serve. Mas o ladrão vem. E a responsabilidade de vigiar é minha. Eu já tive, gente, nós já tivemos carro com perda total, carro roubado várias vezes, acidentes, problemas, um monte de coisa. Por que é que o prejuízo não foi além
do nervosismo, da tensão, daquele clima que fica. Não foi porque eu e a Regina a gente faz uma coisa que a maioria aqui deve fazer: seguro. Quantos aqui gastam dinheiro todo ano com seguro? Levanta a mão. Qualquer tipo de seguro. A maioria gasta. Seguro. E olha, eu estou com 48, eu e a Regina nunca deixamos de fazer seguro de carro, de casa, todos os seguros, desde que a gente casou, desde solteiro. E a gente já fez umas continhas. E olha, eu não sei como a seguradora ainda aceita a gente como cliente, porque o prejuízo dela com a gente é grande. Foram, se eu não me engano, uns 3 carros que já tiveram que repor para mim. Não bastasse isso, outro dia eu estou no escritório, eu recebo um telefonema assim: senhor Edmilson, o senhor acaba de ser sorteado e o senhor ganhou X. Aí eu, tá bom, desliguei. Eu falei, pegadinha. Vive chegando no meu celular, você acaba de ganhar no show do milhão. Nem tem show do milhão mais. E eu ganho. Lógico, você sempre fica naquela, ganhou 100 mil, ganhou 200 mil, ganhou 10 mil, ganhou 1.000. A gente liga para dar uma confirmada, vai que... Né? E sempre é trote. Aí eu falei, Regina, ligaram lá da seguradora. Eu falei, Regina, liga lá e confirma. A Regina ligou em São Paulo. Esse rapaz que, a corretora, né? Esse rapaz, eu faço seguro com ele desde solteiro. E ele mudou de Campinas para São Paulo e eu continuei. A Regina ligou e ele falou assim, não, Regina, é verdade. O Edmilson foi sorteado. Eu nem sabia que fazendo seguro com eles, eu concorria a qualquer coisa. Mas eu vou contar para vocês o valor. Eu nunca ganhei nada na vida, rifa, nada. Mas foi esse ano ou foi ano passado? Esse ano, né? Esse ano. E no momento que a gente estava assim apertado, precisando de uma graninha, olha o telefonema. Você acaba de ser sorteado em 30 mil reais. Amém? Aí, quando a Regina ligou e falou, Edmilson, é verdade. É verdade. Aí eu liguei. Eu falei, João Carlos, o nome dele. Cara, me conta isso. Ele falou, Edmilson, é verdade. Aí ele explicou, todo ano a seguradora é uma seguradora, uma corretora que fica ali na Avenida Paulista, em São Paulo. Pega todos os clientes do Brasil e faz um sorteio de um prêmio. E o prêmio desse ano era 30 mil reais. E você ganhou. Ele falou, e na convenção com todos os funcionários, quando saiu o seu nome, eu dei um pulo. E todo mundo falou, nossa, João, você conhece? Ele falou, conheço. O Edmilson é meu amigo há mais de 20 anos. Ele faz seguro com a gente há mais de 25 anos. E o Edmilson merecia ganhar porque ele sempre foi um cliente fiel. Ele nunca, por causa de 100 real mais barato, saiu daqui e foi para outro lugar. Ele sempre foi cliente nosso. Ele merecia ganhar. E ele contou, ele falava isso, eu aqui do outro lado da linha em Campinas, ele em São Paulo, eu no meu pensamento assim, glória a Deus, aleluia, vou pagar as contas e tal, amém, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, tu és santo, santo, santo. Amém? Quem aí estaria precisando de trintinha essa semana? Levanta a mão, deixa eu ver. Irmão, presta atenção. Sabe qual foi o meu trabalho? Eu falei, João, o que eu preciso fazer? Ele falou, passa um e-mail com o número da conta que você quer que entre o dinheiro. Eu falei, Regina, passa esse e-mail, Regina. Ela passou o e-mail. À tarde, o dinheiro estava lá, a gente olhou o saldo e falei, eu não acredito no negócio desse. Por que é que 25 anos depois de pagar ali o meu seguro e fazer seguro, dos carros que eu reavi, dos problemas que eu tive, batidas que, nossa, teve conserto de carro que ia ficar 15 mil, batida forte. Por que é que a gente chegou nesse ponto? Só porque a gente fazia o seguro, porque a gente faz e vigia, só por isso. Não foi por mérito, foi sorte, no meio de milhares de clientes. Foi a minha vez. Satanás já tentou e não para de tentar inúmeras vezes acabar com a nossa esperança.
Satanás já tentou muitas vezes acabar com os meus filhos. Satanás, por muitas vezes, já tentou colocar manchas, neuras, situações conflituosas entre eu e a minha esposa. Quando os 2 filhos que eu tenho, eles eram pequenininhos, a gente ia atravessar a rua. E eu falei isso uma vez na igreja, eu sempre segurei a mão dos 2 assim, com muita firmeza. E você já viu, criança fica puxando a mão, não fica? Para tirar a mão da gente. Quando eu vejo um pai ou uma mãe atravessando com um filho, ou num shopping, sei lá o quê, e o filho escapa, eu falo, não, esse pai é muito incompetente. Desculpa se tem algum incompetente aqui. Mas olha só, presta atenção. Uma vez eu falei na igreja, a Mariana e o Mateus, para escapar da minha mão, é só se eles conseguirem arrancar o pulso. Eu vou ficar com a mão, pendurada, sangrando. É a única chance que eles têm. Mas eu nunca tive problema de um filho meu correr o risco de um caminhão, um ônibus, um carro pegar meu filho. Sempre saiu daqui, atravessou a avenida e chegou com segurança do outro lado. Eu tenho a impressão, no mundo espiritual, que muitas vezes, em muitas situações, eu e você, apesar da nossa idade, a gente tem inexperiência e a gente é infantil. E são momentos que Deus crava a nossa mão e fala, agora você vai comigo e não sai daqui. E faz a gente atravessar em segurança. Vigia, meu irmão, porque é responsabilidade tua. Vigia. Vigia o tempo todo. Coloque o seguro da sua alma, do seu coração, da sua fé, da sua família no trono, nos pés de Cristo, e Ele vai te garantir. Amém? A última lição que a gente pega desses 2 textos é quando diz no último versículo dos que eu li, assim será também a aparição, a volta do Filho do Homem. Ou seja, Jesus vem numa hora que a gente não sabe. Ele vem numa hora que a gente não imagina. Mateus capítulo 24, quando Jesus está dando o sermão profético, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Meu irmão, isso é bíblico. Isso é profecia feita pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então não se assuste. A gente vive um tempo onde as pessoas amam pouco e amam mal. Você vive um tempo que vai entrar semana e sair semana, entrar dia e sair dia, e o Datena vai ter notícia para contar no programa dele de filho que mata pai, pai que mata filho, de briga entre família, de escândalos, de estupros, de barbaridades, de violências, que a gente assiste e fala assim, como que isso pode acontecer? Como é que um ser humano normal faz isso? Não, mas não é um ser humano normal. A gente vive numa sociedade contaminada pela influência de Satanás, uma sociedade má. É cruel, mas é assim que é. E é nessa sociedade, é no meio dessa sociedade que eu e você precisamos demonstrar amor e fazer com que o amor de Cristo se manifeste através de nós, para que o mundo creia que Ele é vivo. É somente dessa forma. As pessoas que passam em frente a essa rua precisam sentir que sai energia, sai calor, sai poder dessa igreja. Na hora do nosso culto e da nossa adoração. O que é iniquidade? A gente tem algumas marcas, algumas características do nosso tempo. Hedonismo, materialismo, secularismo, são coisas muito evidentes. Eu falava no início dessa reflexão sobre repetição. A gente vive uma sociedade apressada, as pessoas têm pressa, se perdeu a paciência, eu quero tudo hoje, eu quero tudo agora. E não é assim. Nunca foi assim. Você acha mesmo
que aquele que habita num alto e sublime trono. Você acha mesmo que ele vai ficar apavorado, nervoso, porque você está com pressa? Não move um fio de sobrancelha dele, meu irmão. Se ele definiu que você vai esperar 15, 20, 30, 40 anos, presta atenção, você vai esperar 40 anos. Não vai ser diferente. E você vai aprender essa lição. A roda dele tritura, e tritura devagar. Ela esmaga orgulho, ela esmaga vaidade, ela esmaga inveja, ela esmaga ciúme, ela esmaga. Mas quando ela esmaga tudo, do outro lado você sai melhor. Você sai mais crente, você sai pronto para o chamado e para a tua vocação. Uma garota que não entendia nada de igreja foi convidada para assistir um culto. O nome dela, Vivi. Deve ser Viviane. Aí o pastor mandando ver na mensagem, pregando nesse último versículo que eu li. Jesus vem a hora que você não sabe. Jesus está voltando. Cuidado, para você não ficar. Jesus está voltando. Aí ele pregou 1h30. Mais do que eu vou pregar hoje, que é 1h20. Aí, terminou a mensagem. Aí o diretor do culto, o cara que estava dirigindo, antes da oração nós vamos cantar um hino com a igreja. E a igreja começou a cantar. E a Vivi está lá no banco, pensando em tudo que o pastor falou. A igreja começa em uníssono. Vivifica, vivifica. A Vivi entrou em pânico. A Vivi ficou apavorada. Ela falou, a igreja inteira quer que eu fique. Que igreja mal educada. Eu fui convidada para vir aqui. Eu fui chamada para vir aqui. E a igreja canta. A Vivi se converteu na hora. Ela falou, não. Eu vou com vocês. Pois é. Irmão, sua casa está preparada para a volta de Cristo. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar, a gente cantou. Grandes coisas vão acontecer em Curitiba. Grandes coisas vão acontecer no Brasil. Grandes coisas vão acontecer no planeta Terra. O mundo está atolado em pecado, iniquidade e frieza, e há escassez de amor. E Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Presta atenção para a gente concluir. Eu anotei uma notícia que saiu dessas tragédias que eu falei para vocês, e é recente, acho que muita gente aqui viu, de um universitário que foi assassinado. E na entrevista, falaram com a mãe dele. Eu achei demais o testemunho da mãe. Não sei quem viu, quem ouviu, quem leu. A mãe fala assim, eu agradeço a Deus por não ser mãe do garoto que ficou vivo. Eu sou mãe do que morreu. O meu filho era bom, era obediente, era trabalhador, só dava alegria na nossa família. Eu tenho dó da outra mãe, do garoto que matou meu filho. Mas eu agradeço a Deus que eu sou mãe do que morreu. Jesus está voltando? Amém, Ele está. Mas a gente vai estar vivo até esse momento?
Eu acabei de falar para você de 3 carros nossos que foram roubados, de acidentes, de um monte de coisa. Nós só estamos aqui vivos pela graça de Deus, só por isso. Você só está aqui porque Jesus te sustenta. Só tem comida na tua mesa. Só tem alimento na sua despensa. Você só tem roupa para vestir, porque Jesus tem te abençoado. É só por isso, cara. Não é por causa dos seus títulos, dos seus méritos. Não é nada disso. Se o teu patrão te aprova, te dá aumento, é porque o Espírito Santo, sem o teu patrão saber, trabalha no coração e no intelecto dele. É só por isso. Presta atenção. Jesus está voltando, está voltando. E eu quero ser o pai do garoto bom também, como aquela mãe. E eu não estou desqualificando o garoto mau. Mas pai e mãe que estão me ouvindo, que têm filhos rebeldes, entendem o que eu estou falando. Como é difícil, como se sofre com um filho rebelde. É inevitável. Deixa eu falar isso para vocês. É inevitável que os nossos filhos errem e pequem. Pai e mãe que tem bebezinho, não imagina nada de ruim para um bebezinho, mas esse bebê cresce. Os nossos filhos pecam e erram. Sabe por que eles pecam e erram? Porque eles são pecadores como eu e você. Ou você acha que o tempo todo na tua vida e na minha vida nós só temos bons pensamentos? A gente só pensa coisa boa. A gente nunca é tentado. A gente nunca erra. Os nossos filhos pecam e erram. Ah, pastor, mas e Provérbios 22:6? Ensina o menino no caminho que deve andar. Provérbios, não se esquece, são ditos de sabedoria. É experiência longa em sentenças curtas. Não são promessas e não são profecias. E a gente só lê esse. Tem outros provérbios que falam assim: como é tolo o filho que não ouve as instruções do pai. Então o pai ensinou, mas o filho foi tolo. Eu disse isso num encontro entre pastores e esposas, e pasmem, uma diaconisa de mais de 50 anos. Depois que eu falei exatamente isso que eu estou falando para vocês a respeito de filhos, essa mulher chegou para mim e falou: pastor, o senhor tirou um peso de mim, né, hoje aqui nessa tarde. Por quê, irmã? Pastor, eu nunca aceitei que os meus 3 filhos errassem. Eu não entendia isso. Então, o meu filho Mateus erra e peca. A minha filha Mariana erra e peca. Mas presta atenção. Todo dia eu me coloco no altar como Jó se colocava e eu clamo a Deus: protege os meus filhos, salva os meus filhos, perdoa os meus filhos, faça dele um homem de Deus e dela uma mulher de Deus. Eles erram, como eu erro. Mas a graça do Senhor nos alcança. A graça do Senhor é derramada sobre a sua igreja. Presta atenção nisso. Jesus Cristo está voltando, e Ele está voltando para dar segurança para o tesouro dEle. Se eu tenho que vigiar e defender o meu tesouro, Ele vigia e defende o tesouro dEle. E o tesouro dEle sou eu e você. O tesouro dEle é a igreja dEle. O tesouro dEle são famílias, é essa menininha, são crianças. Ele ama, Ele protege, Ele morreu por causa de mim e de você. É por isso que vale a pena ser crente. É por isso que vale a pena chegar numa igreja como essa. É por isso que vale a pena a vida comunitária. É por isso que vale a pena as humilhações que a gente enfrenta na família e na vida comunitária. Porque a igreja também nos humilha, meu irmão. A igreja também nos machuca. Mas preste atenção, a igreja vai continuar sendo, com todos os seus defeitos e erros, não importa, a noiva do Cordeiro. A noiva que Ele cura, que Ele sara, que Ele restaura, que Ele vem buscar, que Ele vai salvar. Subiremos para estar com Ele. Viveremos eternamente com Ele. E o diabo que foi colocado nesse texto morrerá eternamente num lago de fogo. Vai virar cinza debaixo dos nossos pés. Aleluia. Fique em pé, eu quero orar com você.
Santo Deus, glória, honra, força e poder ao teu nome. Eu te amo, ó Senhor, eu te adoro, em nome de Jesus. Pai Santo, tem famílias aqui. Essas famílias, eu sei, elas são tesouros para cada um deles. A minha família é meu tesouro, Pai. Desde o momento, Senhor, que nasceram Mateus e Mariana, no momento que nos casamos, a gente trabalha, a gente luta, a gente chora, a gente erra, a gente acerta. Tudo que a gente faz é pensando nos nossos filhos, na nossa casa e na nossa família. Pai Santo, a gente procura, Senhor, cada um de nós que está aqui, a gente procura no nosso lar, no nosso canto, celebrar, adorar e erguer um altar de louvores a Ti na nossa casa. Tu és o Senhor da nossa casa, Tu és o Senhor da história, Tu és o Senhor do nosso lar. Em nome de Jesus, resgata, sara, salva membros de famílias nesta manhã. Gente que não veio, gente que não está aqui, eu creio, eu sei que o Teu Espírito Santo pode alcançar essas pessoas. Alcança com o Teu poder, alcança com o Teu amor, Pai. Perdoa os nossos erros, perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados, derrama poder sobre a Tua igreja, aviva a Tua igreja, vivifica a Tua igreja, Senhor. Pai Santo, acima de tudo, multiplica o amor dentro de nós. Ainda que no mundo se multiplique a iniquidade, nós estamos na contramão do mundo, nós estamos na contracultura do mundo. Se no mundo se multiplica a iniquidade, nos corações que aqui estão, multiplica o amor do Teu Santo Espírito. Multiplica o perdão, multiplica a graça, multiplica a paz, a Tua maravilhosa graça, Pai. Sê com Teus filhos, nos unge e nos guarda. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Eu quero orar com você agora. Queria que o pessoal do louvor pudesse estar aqui comigo nesse momento. Eu cheguei a hora que eu entrei em Curitiba. Eu não tive tempo de conversar com ninguém. E, obviamente, eu tenho um profundo carinho e amor pela terceira igreja aqui de Curitiba. Mas eu não conheço vocês todos. Então, eu não sei se aqui tem visitante, não tem, gente afastada ou não. Mas se tivermos alguém que queira simplesmente confirmar que já se rendeu a Cristo, se reconciliar com Cristo, ergue a sua mão, eu queria orar por você, se tiver alguém nessa condição, entre nós. Temos alguém nesse momento que gostaria de se reconciliar com o Senhor Jesus Cristo? Eu queria te conhecer e orar por você. Tem alguém? Antes das orações que a gente vai fazer com toda a igreja, temos alguém? Em nome de Jesus. Não temos. Se ainda tiver alguém que queira se reconciliar com Cristo, ergue a sua mão bem alto para eu te ver, para eu poder orar por você. Eu queria orar com você. Daqui a algumas horas a gente vai embora de Curitiba. E eu queria poder orar com você. Mas agora o convite é para as famílias que aqui estão. Você que tem a responsabilidade de vigiar, de manter, de sustentar, de equipar a sua casa e tem encontrado uma série de obstáculos, de fraquezas, de lutas, de armadilhas que te impedem, que te enfraquecem. Você pai, você mãe, você garoto e garota que está me ouvindo, Deus também te usa. Outro dia o meu filho teve um sonho em casa que era um ladrão numa moto nos assaltando. No dia seguinte a gente está no carro, no trânsito, ele olhou e ele falou: pai, mãe, aquele motoqueiro é igualzinho do meu sonho, vaza. Você acha mesmo que eu ia querer saber se era de Deus ou não era de Deus? Eu falei: Regina, vamos embora. Então presta atenção, eu quero orar por você.
seja qual for o teu motivo e você precisar, eu vou querer que o grupo comece a louvar, chamar o pastor Dirceu aqui, os irmãos que oram, que eu não conheço, os consagrados daqui, para virem comigo. E eu queria convidar você a sair do seu lugar, vem, escolhe um consagrado, se ajoelha. Se quiser falar a sua causa, fala a sua causa. Se não, simplesmente se ajoelhe e nós vamos orar por você. Faça isso agora, vem em nome de Jesus. Vamos orar pela sua vida e pela sua casa. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão.